Muito boa noite, estamos dando início a mais um programa Direito em Sua Casa. É o programa que leva a informação jurídica para dentro do seu lar. Cada semana com um profissional gabaritado, um profissional que leva a informação jurídica para dentro do seu lar. Venha cada vez mais participar conosco, traga as suas dúvidas, as suas indagações, que nós estaremos aqui com um profissional bem gabaritado para responder ao seu questionamento no mais alto nível. E essa noite, como já é de costume, recebemos um profissional talentoso, um profissional que certamente levará a informação jurídica para dentro do seu lar, que é o presidente do Sindicato dos Advogados do Paraná, Dr. Paulo Henrique Azolim, que é pós-graduado em Direito Ambiental, foi procurador durante muitos anos da Sanepar, enfim, um profissional do mais alto gabarito. E quero dizer, doutor Paulo, da nossa satisfação, da nossa imensa satisfação em recebê-lo no nosso programa, que certamente vem a brilhantar e levar a informação jurídica para dentro dos lares, que é o nosso objetivo. Muito obrigado. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite. Vou falar aqui sobre os advogados empregados. Como presidente do Sindicato dos Advogados Empregados, a preocupação do sindicato é o advogado empregado seguir a lei estritamente e fazer o uso dos seus direitos da lei. O advogado empregado nos preocupa um pouco, porque hoje nós temos recebido muitas denúncias de advogados que não são registrados, advogados que estão sem nenhum amparo ao tempo de sua aposentadoria. Ele não terá nenhuma garantia, nenhum fundo de garantia e não terá, digamos, pelo menos uma aposentadoria do INSS. Boa noite a todos, é uma imensa satisfação estarmos aqui mais uma vez com o nosso programa Direito em Sua Casa, que atinge inúmeras famílias, e hoje um tema que nos causa inquietação, a questão jurídica dos advogados de escritórios e a condição em que eles prestam esse serviço, como que se dá na prática. E para tanto, para a gente entender um pouquinho melhor essa lógica, eu queria que o Paulo nos trouxesse qual foi o motivo. Eu acessei a página aqui do sindicato, do Sinap Paraná, e vi que vocês estão com uma campanha advogado e advogada, defenda seu direito. Exatamente o que significa isso, doutor Paulo, e por qual motivação foi lançada essa campanha? O Sinap, como bem disse o doutor Marcelo, ele tem o seu site, que é sinappr.org.br. Ele tem lá todos os esclarecimentos da campanha. Essa campanha surgiu devido às reclamações. Nós visitamos vários escritórios e os colegas têm reclamado que não tem assim o respeito que deveria ter, um direito que ele deveria ter, o ambiente de trabalho, a questão de registro em carteira, a questão de horas de trabalho. Nós tínhamos uma disputa muito forte com o escritório patronal. O patronal é o SESCAP e nós trabalhamos o Paraná todo. O SESCAP exigia que os advogados trabalhassem 220 horas semanais. Então, nós trabalhamos isso com o patronal e conseguimos um bom entendimento e assim selamos o nosso último acordo coletivo de trabalho, que seja 200 horas mensais. Os escritórios que trabalham dentro da legalidade, o escritório que registra os seus advogados, todos estão procurando o Sinap para fechar os acordos coletivos. É essa a preocupação só do Sinap. O sindicato, ele protege o advogado trabalhador. Ele só trabalha no sentido da orientação. Agora, não é correto um escritório de advogados que defende a lei, que orienta a população para que ela entenda a lei e procure seus direitos, e não cumprir a lei. Não pode existir um escritório de advocacia, seja ele associado ou não, sem registrar o seu advogado. Não existe isso. Não pode existir isso. Então, nós tivemos aí
uma questão até de salário, doutor, com o MPT. A OAB criou o salário ético. Aí nós fomos intimados pelo MPT e fomos lá esclarecer o papel do sindicato. E a OAB também foi lá e esclareceu por que ela criou o salário ético. E ficou mais que comprovado para o Ministério Público que quem defende, quem trabalha com o advogado trabalhador é o sindicato. Ele é que tem a autonomia e o poder desta demanda dos advogados empregados. Então, o que nós trabalhamos? A orientação dentro da lei e procuramos fazer todos os acordos coletivos. Eu mencionei há pouco aqui, doutor, até a questão de advogados associados. Nós temos aí, há pouco tempo, o Ministério Público tem feito um trabalho fantástico. Tem um escritório de advogados associados que eles tinham uma enormidade de associados. Só que os donos tinham 80% das ações e os restantes dos empregados tinham 0,001%. Quer dizer, não é associação isso. Isso não é uma sociedade. Isso é uma exploração trabalhista. Então, os advogados associados têm recebido visita do Ministério Público e tem sido multado, tem sido penalizado pelo Ministério Público. E você, advogado, amigo, trabalhador, você pode também entrar no site do Sinaps ou no próprio site do Ministério Público e pode denunciar as irregularidades. Nós estamos aí vendo um trabalho enorme na transformação do país. Sofremos um baque muito grande no país, não soubemos conduzir a posição favorável que tínhamos e aí agora vamos pagar muito caro. Vamos sofrer muito. Agora também está na hora de procurar, todo mundo procurar os seus direitos. Eu diria para você, até conversando com o doutor Marcelo, quando nós estávamos chegando aqui, nós diríamos, como é que um advogado empregado vai poder falar para a mulher dele que ele não tem férias? Como é que o advogado empregado do associado, ele vai falar para a mulher dele que ele não tem o fundo de garantia? Como é que o advogado que trabalha nesses associados, que chamam de sócio, ele não tem a sua aposentadoria no final do seu turno de trabalho, quando já tem direito à aposentadoria? Então, há uma irregularidade muito grande nessa questão. E por competência do Ministério Público, exercendo e fazendo jus ao seu trabalho, nós estamos de parceria com o Ministério Público e fizemos aí uma parceria para que haja, somos assim, parceiros na investigação. Por que o Ministério Público nos procurou? Porque os advogados têm procurado o escritório. Pois não, doutor? Eu até vou fazer um gancho aqui, doutor, até para deixar clara essa situação. Nós temos, né, o nosso Estatuto dos Advogados, perfeito, a Lei 8.906, que é uma lei de 94, que prevê, evidentemente, a questão do advogado associado. Então, o advogado ele se associa ao escritório, mas o que o doutor Paulo coloca é que muitas vezes se aproveitam até mesmo da lei para acabar burlando e deixando direitos dos trabalhadores de lado. Mas, evidentemente, que existem as duas figuras aí do advogado que se associa a um escritório de advocacia e aquele advogado que é contratado pelo escritório para exercer atividade advocatícia, né? Então, deixar claro isso para a população, né, para que haja essa diferenciação, porque a Lei 8.906, de 94, ela evidentemente permite que haja essa associação, mas que haja, evidentemente, uma distribuição de valores maior. Benefícios, né? Evidentemente, né? Não tem dúvida, doutor. O senhor mencionou bem, existe sim os escritórios associados que eles até têm o advogado registrado no escritório dele, né? Daí ele não pertence ao grupo de associados. Mas os associados que respeitam a lei, como o senhor mesmo mencionou, e que ele cumpre também o contrato de sócios e que divide o lucro para todos, aí ele está exercendo um direito dele que diz o Estatuto da OAB. Só que ele tem que cumprir isso.
Não é chamar de associado e ele vai lá, cumpre dias, cumpre horário e faz tudo que tem que ser feito. A autonomia dele. A autonomia é uma questão fundamental. Ele abre mão da sucumbência, porque vai para os sócios. Então, mas daí no final ele está sem direito nenhum. Então, quer dizer, como é que vai fazer com esse advogado, que ele ficou lá de associado, dando imenso lucro, como eu acabei de mencionar agora, que os proprietários tinham 80% e o restante dividia 0,001%, como é que ele vai fazer com a família dele quando chegar a época da aposentadoria dele, se ele não tem nenhuma viabilidade de aposentar-se? Então, o que eu vejo assim, pelo menos os associados deveriam cumprir com a Previdência Social, tem que existir alguma canal para que ele seja aposentado e não esteja, depois da aposentadoria, aí com a carteira da OAB, com uma experiência fantástica, mas sem aposentadoria, sem nada, com uma idade avançada, como é que vai fazer a profissão? Nós temos que olhar com isso com muita preocupação. Então, o que o sindicato, o SINAP, procura fazer, está fazendo a campanha, é para que todos os advogados procurem o entendimento, para que ele seja registrado e que ele tenha a sua aposentadoria, seu fundo de garantia, sua previdência, que ele possa, então, ao envelhecer, ele possa estar com uma certa tranquilidade e não precisar mais exercer a profissão e descansar. Doutor Marcelo? Durante essa fala do Dr. Paulo, me veio uma questão que até foi perguntado por alguns dos nossos ouvintes e tinham dúvidas quando a gente lançou a matéria aqui no site, que o senhor seria entrevistado. É o seguinte, evidentemente, como o doutor de César colocou, tem escritórios que cumprem direitinho, cumprem a risca, querem que o trabalhador seja efetivamente reconhecido como trabalhador, e aí o doutor de César colocou a questão do associado. Me parece, inclusive, que tem às vezes desvio de finalidade, que o associado não é associado, mas às vezes parece que é uma confusão terminológica, semântica, do que seria o associado. Há alguma campanha para 2017, até para que aqueles que efetivamente tenham buscado a diferença entre advogado empregado e advogado associado, tem ação fora do escritório, tem exclusividade, não tem exclusividade, de talvez ser lançada uma cartilha para a solução exatamente desse tipo de problema encontrado nas suas entrevistas nos escritórios. O senhor tem alguma orientação? Quais são as metas de vocês para 2017 nesse ínterim? Porque o que a gente percebe? Vocês querem aumentar piso e diminuir jornada. Isso parece que é muito claro os vetores do sindicato. E para 2017, quais são os desafios perante, inclusive, esses sindicatos que têm problemas de enfrentamento terminológico do que seria advogado associado e advogado empregado, e o próprio trabalhador não sabe se ele é trabalhador ou se ele é associado? Perfeito. O senhor mencionou muito bem, até como o senhor disse, nós temos vários escritórios associados e que realmente eles registram, eles fazem um acordo coletivo. Então, o que nós vamos procurar para 2017? Que os advogados procurem seus direitos, que traga para nós, assim, como ele está entendendo essa situação, se ele está sendo prejudicado. E o papel do sindicato é ir aos escritórios, conversar, haver um entendimento, e fecharmos um acordo coletivo com todos. Porque, na verdade, no Brasil, vai valer muito mais agora um acordo coletivo anual do que a CLT. É o que está se prevendo. Vai ficar muito forte o acordo coletivo. Só que nós temos que diferenciar uma coisa. A associação é uma entidade sem fins lucrativos. Sócios associados é lucratividade. Então, tem uma diferença muito grande. Agora, precisa ver, ele é sócio lá, mas ele participa até quanto? Qual é a participação dele? Ele tem a obrigatoriedade de trabalhar no escritório ou ele pratica o home office? Ele tem que cumprir horário no escritório, ele tem que dar satisfação aonde ele vai estar, porque o escritório pode precisar dele. Se for essa a característica, esse o estilo de trabalho dele, ele não é associado.
O associado ele participe, é um partícipe, ele é sócio, ele é dono igual a todos. Então ele não tem essas obrigações como tem um empregado registrado. Ele tem a obrigação, sim, do escritório dar muito mais lucro e procurar um lucro para a sociedade deles, que eles são sócios. Agora, a associação é uma entidade sem fins lucrativos. Não é o caso de advogados associados. Então, assim, vamos chegando aí ao final do nosso programa, Direito em Sua Casa, e vejam que trazemos sempre assuntos polêmicos e de forma imparcial. Trazemos pessoas que defendem o sindicato, pessoas que vêm aqui e que criticam muitas vezes a postura do sindicato. Em outras áreas, da mesma forma, nós pudemos aqui levantar a situação do advogado que é empregado, o advogado que se associa a um escritório, já puxando ainda uma veia para a questão da flexibilização das leis trabalhistas, do negociado sobre o legislado, que pode também trazer aí um programa inteiro só para falar sobre isso, e mesmo assim não esgotaríamos o tema. Mas essa é a função do programa, poder debater, poder levar a informação jurídica para dentro dos lares dos nossos telespectadores. E quero agradecer mais uma vez, doutor Paulo, a sua presença. Muito obrigado. Muito brilhante, trazendo informações que certamente serão de interesses aí da população em geral. Ficamos muito gratos com a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e fico muito feliz de existir um espaço de debate, que eu vejo que o Brasil, o que ele mais precisa é debater. Tem que debater, não pode ter preguiça, tem que debater e debater até acharmos soluções melhores. Muito obrigado a todos. E assim damos término a mais um programa Direito em Sua Casa. O programa que leva a informação jurídica para dentro do seu lar. Venha cada vez mais caminhar conosco. Precisamos das suas indagações, dos seus questionamentos, das suas dúvidas, para que um profissional aqui do mais alto gabarito possa estar levando a informação jurídica para dentro do seu lar. Muito boa noite.